Fala galera, então teremos finalmente o nosso musical do universo The Walking Dead. Não, galera, pera, só um pouquinho. O que aconteceu na última semana, tá? A Danai Gurira deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de levar a obra de The Walking Dead para se tornar um musical na Broadway. Isso não é novidade, tá? Quando a gente fala de materiais da cultura pop que vão para a Broadway ou vice-versa, né? Saem da Broadway e vão simplesmente para outras mídias, agora no caso no cinema, por exemplo, na versão de Wicked que vai estrear ainda nesse ano. Só que, galera, tem uma coisa que é muito importante, assim, né? Lá atrás, quando a gente volta e chega, quando foi anunciado Tales of the Walking Dead, tá? Tinha 2 episódios que muito foi falado que teríamos. Foi dado entrevistas também pelo Sr. Scott Gimple, que gostaria de ver coisas assim diferentes acontecendo no universo The Walking Dead, que era justamente o quê? Um episódio musical, que a gente brincou muito naquela época, eu e o Henrique, galera, sobre, cara, quanto seria diferente, tá? Vou usar essa palavra também, diferente, assim. Ter um episódio assim. Não era coisa do meu agrado, nem do agrado do Henrique que acontecesse, né, um episódio musical ali em Tales of the Walking Dead. Mas ok, né? Eles estavam tentando fazer algo diferente, que a gente viu que realmente fizeram algo diferente que não funcionou. Basicamente isso, tá? Então, a gente ver esse assunto de um musical do universo The Walking Dead já não é novidade, tá? Que surge. E agora, com as falas da Gurira, tá? Isso, querendo ou não, ganhou de novo uma outra visão, um escopo diferente, assim, sobre simplesmente ir para outra mídia, né? O The Walking Dead chegar com a sua obra, cara, num show da Broadway, que a gente sabe o quão importante é e também o quão de esmero tem de produção para acontecer, né, uma obra lá. Ou seja, cara, tem duas coisas completamente diferentes, né? A minha visão de não ter um episódio do universo The Walking Dead em forma de musical, ela é, cara, definitiva. Por mais que eu penso, mais eu não quero, tá? Porque não faz sentido nenhum isso acontecer, tá? A não ser que fosse um devaneio, uma loucura, uma alucinação de algum personagem, qualquer coisa que estivesse acontecendo lá, e aí ok. Mas ter um episódio realmente focado nesse tipo de gênero, cara, não, pra mim não tem sentido, não encaixa com o que é realmente The Walking Dead. Então, não, tá? A gente viu, por exemplo, o episódio lá do famoso Dia da Marmota, do loop temporal acontecendo em Tales of the Walking Dead, e o problema não tá na execução, cara. O problema nele realmente tá na ideia. A ideia, ela não funciona pro universo The Walking Dead, tá? Então, assim, dentro do que a gente conhece quanto série de televisão, que é onde The Walking Dead, depois dos quadrinhos, realmente ganhou vida com muita força e angariou fãs pelo mundo inteiro, cara, pra mim não faz menor sentido acontecer. Só que quando a gente sai, né, do mundo da televisão e vai para uma outra mídia, que é a questão do teatro, musical e Broadway, cara, eu não seria nada contra ter realmente um, né, show acontecendo ali com esse universo do Walking Dead, com uma produção completamente, cara, bem feita para acontecer um espetáculo assim ali, entendeu? Então, várias outras, como eu falei antes, cara, sabe, propriedades da cultura pop já tiveram também a sua participação como um show da Broadway e fizeram muito sucesso, ou seja, querendo ou não, iria alcançar um público que não iria assistir, por exemplo, a série de televisão. E tem uma coisa muito importante, cara. Ter um show da Broadway de The Walking Dead não teria nenhuma influência nos planos de The Walking Dead na televisão. Nenhuma influência. Que é completamente diferente do que a gente ter um episódio, mesmo que fosse apenas um episódio, colocado lá numa antologia, num gênero musical. São coisas diferentes, assim. Ou seja, cara, essa ideia seria algo interessante, porque iria para uma outra mídia, entendeu? Então, esse aspecto, cara, pô, eu ficaria muito curioso também para assistir como que seria feito tudo isso ali, por ser uma coisa completamente diferente, cara, sabe? E até tem assim, ó, tem um abre aspas da Naigurira sobre isso, tá? Eu estava só brincando sobre ter um musical de The Walking Dead na Broadway. Eu e Scott Gimple estamos realmente conversando sobre isso, o que é ridículo. Ele acabou de dizer que não temos direito sobre isso. E eu estou tipo, bem, vamos falar com Robert Kirkman, ver o que ele diz sobre isso. Quer dizer, estamos realmente brincando, tá? Mas coisas mais estranhas foram feitas. E eu amo teatro. É sobre como você limita isso a algo, porque é apenas muita história. Então seria realmente como você limita isso a uma boa peça de 2 ou 3 horas de duração. Então, galera, esse primeiro aspecto aqui sobre ter, né, não uma nova série, mas uma expansão
para uma outra mídia do universo do Walking Dead, cara, eu acho que funcionaria muito bem. E essa questão de direitos a gente já conhece como é que funciona muito bem. Então não é algo que realmente vá acontecer, ou pelo menos vá acontecer num futuro próximo, tá? É algo que, se fosse acontecer, cara, seria assim, ó, muitos anos pra frente, teria que ter um real interesse desse senhor chamado Robert Kirkman também para que isso acontecesse, tá? Então, galera, esse é um ponto desse vídeo aqui. O outro ponto, que é muito importante, que remete também a 26 de julho, que é a San Diego Comic Con, a gente vai ter o painel tanto de Dead City quanto de The Book of Carol, que eu e o Henrique iremos cobrir aqui, como já estamos acostumados ano a ano, nosso tradicional painel do universo The Walking Dead. Então se prepare, 26 de julho, galera, seremos ao vivo aqui no canal, para também ir reagindo, conversando com você sobre tudo que for rolando lá nos painéis. Tomara que tenhamos, né, além do Q&A, que são as conversas todas ali, cara, snack peek, teaser, material promocional final, entendeu? Coisas pra gente também ir reagindo junto com todos vocês. Então, o que pode acontecer também no dia 26 de julho? Que daí é o tema da segunda parte desse vídeo aqui. Um anúncio de uma nova série de The Walking Dead, tá? Que não tem nada a ver com as falas da Dana Gurira. E daí já vem com uma pergunta muito importante para cada um de vocês, tá? Vocês querem ver uma nova série do universo The Walking Dead que não sejam as spin-offs que a gente já conhece ou potenciais spin-offs com outros personagens que a gente já conhece? O que rolou, inclusive, lá no nosso grupo, tá? Galera, pô, se tu é fã do universo da Walking Dead e não entrou no nosso grupo ainda, parte perder tempo, tá aqui na descrição do vídeo aqui o link do grupo, entra lá, porque lá, galera, é o lugar onde os fãs do nosso universo da Walking Dead conversam, debatem, cara, montam teoria e tudo mais. E um papo que rolou lá no grupo também, que eu achei bastante interessante, assim, é sobre o interesse de ver uma nova série que começasse uma história do zero, com novos protagonistas, e com uma história que também pegasse novamente aquele momento ali onde tivesse a virada do apocalipse. Eu, quanto fã desse universo, cara, é algo que eu gostaria muito de ver bem contado, tá? Por exemplo, até vou botar uma gaveta nesse momento aqui. Pô, o quanto que ver em Daryl Dixon, tá? Aquele momento, terceiro episódio, o que vai acontecendo em Paris, cara, pra mim foi muito bem feito. E foi algo que me remeteu a querer ver mais. E acho que lá em Daryl Dixon eles conseguem construir isso muito bem. Mas muito bem. E levando também a gente para locais onde a gente já conhece através da cultura pop. E pensando muito bem em como vai fazer aquele momento da sequência toda, cara, que tem, né, do elevador, e que vai passando por andar, e tu vai vendo a diferença, o que é o som, o que é o som com começo de gritos, o que é o som com gritos de desespero, até o momento que a gente chega na rua. Então é muito bem feito, cara, aquele momento lá. E eu quero muito ver isso acontecendo em Dead City, cara, porque a gente tá em Manhattan, a gente tá na maior metrópole do mundo, e até agora a gente não teve um momento de flashback pra ver como é que é esse Outbreak. Ah, cara, é difícil, vai custar tanto pra fazer. Cara, a gente tá em Manhattan, a gente tá levando uma obra pra lá, a gente tem todo um potencial, quanto que a gente conversou antes com a comparação do Eu Sou a Lenda, cara, com o momento, né, de Dead City, antes da estreia de Dead City, ainda quando era Isle of the Dead, entendeu? O título lá provisório. Cara, tem que acontecer esse momento ali. A gente precisa ter também essas visões em grandes metrópoles, além do que a gente já conheceu do universo do Walking Dead. Por exemplo, Fear the Walking Dead, a gente viu Los Angeles acontecer todo momento de virada também. Só que pra mim, cara, eu não gosto de como é feito lá em Los Angeles. Não gosto, cara. Não gosto e eu acho que poderia ser muito mais. Eu gosto muito mais do que foi me entregue, porque tá muito bem pensado como vai ser gravado, como vai ser executado em Daryl Dixon. Gosto muito mais do que a maneira que foi feita lá em Fear the Walking Dead. Então, se tivesse uma nova série, cara, com novos protagonistas, que fosse colocado ali em outra metrópole norte-americana, e que tivesse também, né, uma coisa que é muito importante, tá? Algo que fosse importante para o futuro desse universo também, eu acho, cara, que seria muito massa da gente ver. Porque tem coisas que a gente já viu e muito no nosso universo da Walking Dead, que é os personagens ali vivendo, né, cara, caminhando pra lá pra cá, as comunidades novas que são montadas, entendeu? A gente vê floresta, floresta, floresta. Então, tem coisas ali de sobrevivência, do que vai acontecendo nesse aspecto todo de sobrevivência com o ser humano, que a gente já viu muito bem ser realizado ali. Então, para ter uma nova série do nosso universo Talking Dead, que pegasse também esse momento da virada,
cara, teria que ter uma grande importância para coisas que venham para o futuro também, coisas que venham remeter ao futuro também. Pode ser uma série, cara, planejada como 2 temporadas, como Orbion, por exemplo, que foi planejada ali para fomentar muita coisa em relação ao CRM antes que viesse também, né? The Ones Who Live. E para mim, cara, ela funciona muito bem no seu objetivo, talvez assim, que não era o principal, mas era o principal que me interessava, que era a questão toda do CRM. O principal era contar a história daquele quarteto lá adolescente, com outros elementos. Só que tinha muitas coisas lá em relação ao CRM, o estudo, né, do potencial do vírus, o estudo do próprio zumbi. Tinha coisas ali muito interessantes, cara, sabe? Que a gente pode ver também sendo, querendo ou não, numa nova série, cara, vendo ser desenvolvidas. Tem algo que eu gostaria muito de ver, que é em relação aos franceses que estavam na convenção, que inclusive era próximo de Commonwealth, que pegam também coisas que remetem a Daryl Dixon, né, ao grupo todo da Gené, e tem ali coisas que tu pode trabalhar muito como, cara, uma minissérie de 6, 8 episódios, tu pode fazer 2 temporadas ali de 6, 8 episódios, porque pra mim vai começar a virar tudo 8 episódios, ao contrário dos 6, tá? Eles vão começar a montar essa janela como a gente estava acostumado em relação ao The Walking Dead e depois Fear the Walking Dead. A gente vai começar a montar tudo isso para ter os mesmos, o mesmo número de episódios, basicamente, como a gente estava acostumado antes em The Walking Dead. Então ver algo lá com os cientistas, como é que esse momento da virada também, sabe, as implicações todas do que acontece também lá com o doutor, né, do CDC, em relação à França, aos cientistas ali, aos grupos cientistas que batem no Dixon, cara, tu poderia planejar algo muito bem assim. Então, tem coisas que são muito interessantes ainda para serem contadas, mas o principal é o quê? Cara, que tenha um real objetivo. Não precisa criar uma série para durar tantas e tantas temporadas como foi Fear the Walking Dead, por exemplo. Sabe? Tu pode criar algo bem mais enxuto, planejado com um propósito muito bom, e daí tu tem personagens que realmente vão dar vida para isso, como o Orbion, só que, obviamente, esses personagens mais bem desenvolvidos, cara, tem que ser mais atraente do que foi o Orbion. É essa a diferença no contexto só entre o Orbion como uma referência do que realmente, cara, tu seguir exatamente a linha como foi o Orbion. Então, eu gostaria muito de ver uma nova série do nosso universo The Walking Dead, e tomara que dia 26 de julho, San Diego Comic Con, lembrando que eu e o Henrique estaremos aqui ao vivo no canal para cobrir e reagir a tudo junto com vocês. Tomara que a gente tenha algo além do que tudo que rolar sobre Dead City, segunda temporada, e Daryl Dixon, The Book of Carol também. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui.